a rádio da família. Agora, na Rádio Chapecó, Hora Espírita. Um programa sob responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Hora Espírita. Diálogos e esclarecimentos à luz da doutrina espírita. Bom dia amigos. Está iniciando mais um programa Hora Espírita, que vai ao ar todos os sábados das 8 às 9 horas da manhã, aqui pela Rádio Chapecó, e está sob a responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó, filiadas à Federação Espírita Catarinense e pertencentes à 12ª URE, ou seja, União Regional Espírita, e tem por objetivo trazer a esse espaço temas de interesse geral das passagens do Novo Testamento e da codificação espírita, para que possam ser estudados à luz da doutrina espírita. E o programa de hoje abordará o tema O Homem Integral. E na equipe de trabalho desta manhã, contamos com a presença dos seguintes amigos: a Pola, da Sociedade Espírita Leocádio José Correia, que estará também acompanhando a sua participação, amigo ouvinte. Temos o Jean, da Associação Espírita Nosso Lar, o Rony, da Associação Espírita Amor e Caridade, e a participação especial do Michel, da Sociedade Espírita Bezerra de Menezes. Eu sou o Mauri, também do Bezerra de Menezes. E na operação técnica do estúdio, o Henrique, da Rádio Chapecó. E você está convidado a participar enviando a sua pergunta ou encaminhando a sua colaboração através da live do Facebook da Rádio Chapecó, onde você pode ver, ouvir e interagir conosco, ou através do WhatsApp 2049 1212 ou pelo telefone fixo 2049 1200. Você pode acompanhar o programa também pelo site www.radiochapecó.com.br e, é claro, pelo seu rádio. Todas as perguntas recebidas serão respondidas à luz da doutrina espírita, e se não conseguirmos responder todas elas no ar durante o programa, elas serão respondidas individualmente após o término deste. O programa conta com a sua própria fanpage intitulada Hora Espírita Chapecó, canal no YouTube e perfil no Instagram. Você está convidado a conhecer, curtir e compartilhar nossas redes sociais. Lá você encontra todos os programas anteriores, informações sobre as casas espíritas de Chapecó e região e pode ver o anúncio dos próximos programas. Antes de darmos início ao programa, queremos registrar nosso agradecimento àqueles que de forma voluntária e anônima contribuem para que esse programa possa ir ao ar todas as semanas, bem como aos nossos patrocinadores, pelos quais pedimos licença para ouvirmos o seu recado. Escala Construtora e Imobiliária Nostra Casa. A construtora Escala acredita que estruturar uma obra pede valores fortes na sua essência, que geram confiança e grandes realizações. Foi assim que construiu seu know-how de mais de 25 anos no mercado de obras industriais, com dedicação, respeito, seriedade, o comprometimento com o conhecimento, o aprimoramento tecnológico, segurança e o maior valor de todos, o compromisso com a realização de cada cliente. Scalaconstrutora.com.br. Nós compreendemos o valor das escolhas, a profissão que vai conduzir o nosso futuro, o caminho que queremos para a vida, as pessoas que nos farão suspirar e acreditar que o destino pode ser incrível. Não são escolhas simples e nem fáceis. E tudo bem ter dúvidas diante de tantas possibilidades. Às vezes a vida se encarrega em nos direcionar às melhores escolhas. Nostra Casa, a maior diversidade de imóveis para a locação de Chapecó. Estamos apresentando o programa Hora Espírita e o nosso assunto de hoje é o homem integral. O homem, enquanto vive mais uma experiência encarnatória na Terra,
Utiliza-se do corpo como um meio material ao qual o seu espírito se une. A união destes dois elementos, corpo e espírito, é possível graças a um laço que os envolve, um envoltório semimaterial denominado perispírito. O homem integral é a conjugação destes três elementos, espírito, perispírito e corpo físico, unidos pela misericórdia divina e que nos permite mais uma vivência de aprendizado e evolução numa nova existência corporal. Nessa jornada, nos cabe caminhar atentos a essas dimensões da nossa existência, valorizando e preservando esse formidável e complexo corpo carnal, finito e temporário, ao mesmo tempo em que, em mais uma experiência, para aprimorarmos o nosso espírito, avançando em inteligência e moralidade na nossa caminhada imortal. O homem integral e suas expressões de individualidade serão o tema do nosso programa de hoje. Fique conosco e participe. Então, bom dia, Jean. Bom dia, Mauri. Bom dia, Rony. Bom dia, Mauri. Bom dia, ouvintes. Bom dia, Paula. Bom dia, galerinha. E bom dia, Michel. Bom dia, pessoal. Tudo certo, né? Estamos prontos, então, para começarmos mais essa conversa de hoje? Acho que sim. Estamos prontos, tentar, né? Bom, diferentemente do materialismo, segundo o Espiritismo, o homem não é só um amontoado de células, de matéria, mas há outros elementos. E a Paula poderia nos explicar quais são esses elementos, conforme esclarece a doutrina espírita? Interessante a gente começar o programa pensando que nós vamos falar do homem integral, e para falar do homem integral, nós vamos falar das partes dele. Então, como foi citado no início, né, pelo Mauri, nós não somos só um corpo físico, nós também somos um espírito imortal, e nós também temos um elo de ligação que une o nosso corpo ao nosso espírito, que nós vamos conhecer um pouquinho mais hoje. Mas não precisamos falar muito do corpo físico, porque o corpo físico já tem a anatomia humana que já desbravou esse universo que é o nosso corpo físico. Quanto ao espírito, nos dizem os espíritos que participaram da codificação, né, a Kardec, que se nós pudéssemos ver um espírito, e nós não temos essa condição, o espírito puro, vamos dizer assim, ele seria como uma chama. Não tem como a gente identificar. Mas para que eles possam ser reconhecidos e também para se relacionar conosco, o espírito usa, então, nós vamos chamar aqui de perispírito, ou de um corpo espiritual, de um corpo que reveste o espírito. E é interessante porque Kardec também perguntou isso. A espiritualidade, escuta, mas e o espírito não usa nenhuma roupa, vamos dizer assim, não tem nenhum corpo que o circunde? E a espiritualidade, então, fala Kardec que existe sim, que é um envoltório, que a gente diz semimaterial, porque ele não é matéria densa como o nosso corpo, mas ele também é fluídico, ele é feito de uma outra matéria, que nós podemos dizer quintessenciada, ou uma matéria bem fininha, e que serve para revestir o nosso espírito quando nós estamos no mundo espiritual. Porque senão a gente corre o risco de pensar que nós desencarnamos e viramos uma nuvenzinha, né? Não, a gente continua mantendo o formato, vamos dizer assim, essencial do corpo que nós tínhamos aqui na Terra. E para Kardec cunhar, para ele trazer essa noção de perispírito, que é desse corpo espiritual, ele se baseou numa analogia, olhando para a natureza. Então, olhando para uma fruta, né, para um abacate, que tem bem certinho a casca, a polpa e a semente. É como se o nosso corpo fosse a casca, aquilo que por fora a gente enxerga. O perispírito é aquela parte intermediária, né, como se fosse a polpa. E o espírito, que é o que realmente tem vida e dá vida, é a semente. Então, o Kardec usa essa questão de perispírito porque no fruto existe o perisperma, que é a camada que reveste a semente. E aí, nós vamos ver que esse perispírito ele tem funções, ele tem uma constituição física, esse corpo espiritual tem uma constituição física, diferente da constituição grosseira do nosso corpo, tem características, e é importante a gente conhecer esse elo de ligação para compreender melhor as coisas que acontecem no nosso corpo e aquilo que a gente sente enquanto espírito imortal. Mas vindo para cá, amigos, eu vinha pensando assim,
E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, o que nós temos sobre perispírito? E vendo um estudo que a Federação Espírita Brasileira fez, e está no YouTube também, para quem tem desejo de aprender ainda mais, Jesus já nos falava de perispírito, veja, há 2000 anos. Mas como, Paula, Jesus falava de perispírito? Nós vamos lembrar que ele contou uma das suas parábolas, que se chama Parábola do Festim de Bodas. Quem lembra da Parábola do Festim de Bodas? Que é aquela em que o reino dos céus é comparado a um rei que ia fazer a festa de casamento do seu filho. E aí mandou convidar. Muitos, né, foram convidados, mas os primeiros não quiseram ir. Outros se recusaram a ir e ainda mataram os convidados do rei. E lá nos finalmente o rei manda chamar todo mundo. Os enviados do rei. Os enviados do rei. E aí, lá nos finalmente, esse rei entra na sala para o banquete, quando todos já estavam sentados, e ele olha para uma pessoa e diz assim: escuta, como que você entrou aqui? Porque você não está usando a veste nupcial. E aí aquele convidado fica constrangido, né? E o rei disse: não, você terá que voltar, né? Lançai-o para fora, enfim. Então, quando Jesus, ao contar essa história, nos fala da túnica nupcial, que é necessária para nós adentrarmos o reino do céu, é importante a gente perceber que essa túnica é aquilo que reveste o nosso espírito. Porque, em verdade, né, se a gente imaginar o reino dos céus como sendo um mundo espiritual mais elevado, ou algo que nós estamos nessa busca, nós precisamos, de fato, nos preparar com o nosso corpo espiritual para poder adentrar as regiões mais luminosas. E como nós vamos ver, esse perispírito, que é esse corpo, essa túnica espiritual, ela tem características que cada um das pessoas que a veste, né? Cada um tem a sua túnica e ela tem características específicas que vai nos dar acesso ou não ao banquete espiritual. Seremos identificados assim, pela túnica espiritual que a gente usa, que também pode ser uma analogia para o perispírito que nós vamos falar hoje. Então, o homem integral ele vai passar por essas 3 dimensões: o corpo físico, nosso corpo espiritual e o nosso espírito. E sem esse envoltório chamado perispírito, não teria como o próprio espírito animar o corpo, porque o corpo material que nós temos, a nossa casca, ela é uma matéria mais densa, mais bruta, mais... Então não teria como o espírito, que o espírito é uma chama, que nem a diz a Paula, uma bola de energias, por exemplo, né? Chegar a animar o corpo material, sem a proporção do perispírito, que é uma base semimaterial, né? A gente brinca que o perispírito é como se fosse a colinha que nos liga ao corpo, né? Exatamente. E quando as pessoas, que algumas manifestam a mediunidade de evidência, quando elas têm uma visão de uma entidade, de um espírito, e relatam isso, o que elas estão vendo, na verdade, é o perispírito, né? Que exterioriza, que é o molde que dá aquela forma ao espírito. Então, alguns têm essa... Porque, embora nós falemos que esse perispírito seja semimaterial, ele não é visível, perceptível aos nossos sentidos aqui na Terra. Então, algumas pessoas têm essa mediunidade específica, especial e rara, e quando vêm os espíritos que aparecem como num flash, o que eles estão vendo, na verdade, é esse produto, esse componente do corpo que nós estamos falando, do homem integral, que é o perispírito. Que seria mais grosseiro, portanto visível. Isso, grosseiro, mas não a ponto de nós captarmos os nossos sentidos. Para só aqueles que têm essa sensibilidade, né? Mas ele seria, comparativamente ao espírito, grosseiro. Mais grosseiro. Mas, Rony, é possível atingir nossos objetivos na Terra cuidando apenas de um desses elementos? Quer seja somente o corpo físico ou o corpo espiritual? Alguns tendem a cuidar do corpo material. Outros, eles tendem a cuidar mais da parte espiritual. É necessário se fazer um equilíbrio disso tudo. Porque se eu cuidar só do meu corpo espiritual e deixar meu corpo material de lado, esse corpo vai perecer. O corpo perecendo, eu não terei a capacidade de cumprir meu planejamento, que é o planejamento reencarnatório, né? Então, assim, tem que ter o equilíbrio entre os dois. Cuidar do corpo, sim, é necessário, porque é a nossa morada.
Se a nossa morada não for bem cuidada, o espírito não terá essa morada para cumprir a sua missão aqui, enquanto vai perecer antes, né? E se eu cuidar só do material e não cuidar do espiritual, a partir do momento que findou-se a missão e eu desencarnei, chegando lá eu deixei de cumprir certos roteiros, certas coisas, e a minha evolução espiritual ficou estacionada. Então é necessário cuidar dos dois, espírito e corpo. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7, onde sedes perfeito, já o item 11 fala lá do cuidar do corpo e do espírito. Até porque, se nós não cuidarmos, vamos lembrar que Deus, sendo soberanamente justo e bom, né? Ele vai, através das suas leis divinas, nos avisar que a gente não está cuidando muito bem, ou do corpo, ou do espírito. E quem é que vai nos avisar isso? A nossa amiga e a nossa maior professora, que é a dor. Né? A dor vai nos dizer, olha, Rony, tu não está cuidando direito do teu corpo, a coluna está te avisando, né? O cansaço está te avisando. E quando a gente não cuida do nosso espírito, eu entendo que nós também vamos ter a amiga dor que vai nos avisar, que são as dores morais, vamos dizer assim, né? Exato. Quando eu esqueço de cuidar do meu aspecto espiritual, as dores morais, que são aquelas relacionadas aos nossos sentimentos, elas também vão aparecer para puxar a nossa orelha, para dizer assim, olha, eu acho que você tem que perdoar, eu acho que você tem que amar mais. Então, o cuidado realmente é integral. Não adianta a gente só cuidar do corpo ou só do espírito. Senão a dor vai puxar a nossa orelha. Mas cuidar do corpo é necessário, já. Com certeza. Então, poderia dar uma esclarecida? Quando nós viemos, a gente pode dizer que cuidar do corpo também é cuidar da nossa evolução espiritual. Nós necessitamos de um corpo adequado para cumprir as metas que nós traçamos. Nós não nos lembramos, mas antes de encarnar, quando estávamos lá no mundo espiritual, nós traçamos planos, traçamos objetivos em conjunto com a espiritualidade e projetamos a nossa existência. Então, nessa existência, está estabelecido que nós vamos viver mais ou menos uma quantidade de anos, que nós vamos atingir alguns objetivos, que nós vamos superar alguns traumas do passado, vamos reparar erros, reparar equívocos. Então, projetamos uma trajetória aqui na Terra. Como o nosso espírito aqui, ele é prisioneiro da carne, porque ele não se manifesta sozinho no mundo material, eu tenho que ter hábitos compatíveis para que esse corpo se torne vigoroso, para que ele tenha saúde e para que nós possamos efetivamente utilizar o corpo para atingir os nossos objetivos. Então, se eu negligencio minha saúde, se eu deixo de ir ao médico regularmente, se eu desobedeço às ordens médicas, às orientações médicas, é muito comum, né? A pessoa vai no consultório, é esclarecida sobre um determinado assunto, é prescrito um remédio para algum mal físico, e muitas vezes nós deixamos de cumprir aquilo à risca, não fazemos exames que nos são prescritos. Se eu deixo de ter uma alimentação saudável, e nós temos a informação para isso, para saber o que é saudável, o que não é saudável, de praticar exercícios físicos. Veja bem, um sedentário como eu falando isso. Né? Então, vejamos que nós vamos projetando problemas para o nosso corpo físico. E eu posso, no meio do caminho, ser colhido por uma doença, por um mal, que não estava no meu planejamento reencarnatório. Porque nem tudo que acontece nessa existência é projetado espiritualmente. Então, nem tudo é karma, como se diz. Se eu desenvolvo uma diabetes pela má alimentação, se eu desenvolvo um problema pulmonar por ter o hábito do cigarro, um problema do fígado por abusar das bebidas alcoólicas, isso não está no meu planejamento espiritual. No meu planejamento reencarnatório, eu estou alterando ele quando eu adquiro esses hábitos. Então, se eu não tenho uma saúde adequada, se eu maltrato o meu corpo, eu posso vir a desencarnar sem cumprir os objetivos que eu cumpri, que eu estabeleci antes de encarnar. E o que é isso? Isso é um fracasso na minha jornada existencial aqui na Terra. Eu posso abreviar a minha existência, e abreviando a minha existência, ou limitando as ações do meu corpo físico, eu estou fadado a não cumprir aqueles objetivos que eu estabeleci enquanto encarnava. E o exemplo mais conhecido é o exemplo do André Luiz. Ele próprio coloca na obra Nosso Lar que ele desencarnou antes do tempo porque desenvolveu determinados vícios. E ele, então, é visto no plano espiritual como uma espécie de suicida inconsciente, aquele que
pelos hábitos, vai minando a sua saúde física e vem a desencarnar prematuramente. Então, cuidar do espírito, aliás, cuidar do corpo, é também semear a nossa evolução espiritual. Porque esse cuidado vai refletir depois, né? Como o Jean citou, e é sensacional para quem está nos ouvindo, está começando agora a conhecer a doutrina espírita, tanto o livro, que é excelente, né? Nosso Lar, psicografado por Chico Xavier e ditado pelo Espírito André Luiz, que foi médico na Terra, então por isso que ele também descreve tanto essa questão do corpo e das vivências dele, é assistir o filme, né? Que tem na internet para a gente assistir, que é sensacional. A gente vai visualizar, né, o cuidado que a gente perde com o corpo físico e aquilo que vai repercutir no nosso corpo espiritual lá. Exatamente. É o que o Rony falou na questão anterior do equilíbrio, né? Nós temos que cuidar todas as nossas faces do homem integral, não somente uma delas. É como se eu tivesse uma perna só. Se eu não cuido de uma das duas, se eu não cuido do espírito, é como se a minha perna esquerda não funcionasse. Se eu não cuido do corpo, é como se a minha perna direita não funcionasse. Então, eu não vou andar corretamente, eu vou andar com dificuldades. Fazendo uma analogia bem simples. O próprio Chico Xavier já dizia, né, um suicídio homeopático, né, que se nós não cuidarmos do corpo, nós estamos degradando ele dia após dia, e isso é um suicídio, né? A bebida, o excesso de comida, por exemplo, os infartos. É constatado cientificamente que o infarto provém muito da má alimentação, né? Comidas gordurosas, a falta de cuidado, né? Que nem você disse, o sedentarismo e tal, né? Então isso se chama suicídio homeopático. Dia após dia eu vou matando o corpo. E eu vou antecipando a minha existência corporal. E antecipando, eu deixo de praticar e alguma coisa na minha missão. E falando em perispírito, esses hábitos ficam gravados, né? Eu vou lesionando o meu perispírito. É comum, às vezes, as pessoas fumarem uma vida inteira e não terem problemas pulmonares, mas aquilo vai ficar gravado. Provavelmente, numa outra existência, eu posso trazer aquilo como uma marca no meu perispírito e ter uma doença pulmonar sem fumar sequer o cigarro. Então, essas coisas, elas cobram o seu preço, né? Os abusos que nós temos na nossa encarnação, elas podem não se manifestar também de imediato, mas podem carregar marcas no nosso corpo espiritual e nós venhamos, possivelmente, a ter que reparar isso no futuro. E, Rony, isso em relação ao corpo. E em relação ao espírito, quais os cuidados que a doutrina espírita nos orienta? Primeiro, precisamos entender que somos seres imortais. O espírito jamais morre, jamais perece, né? Dito isso, o Evangelho nos ensina muito como cuidar do espírito. Lá existem todos os ensinamentos de Jesus. Se nós conseguirmos, em 2% do que Jesus nos ensinou como palavras, como exemplos, com tudo que ele praticou enquanto encarnado aqui na Terra, por sua passagem, nós conseguiríamos cuidar muito bem do seu espírito. Falando nisso, entra o amor, o perdão, a caridade, mas praticando tudo isso com muita humildade, né? Então, se nós conseguimos nos amar, nos perdoar, está cuidando do próprio espírito. Se nós conseguirmos ajudar o próximo e nosso irmão, que nem Jesus pede, nós estamos dando um passo além do que é necessário para cuidados. E como nós estávamos falando antes, né? Na questão anterior nós tratamos, se eu não cuidar do meu corpo, isso vai refletir também na minha jornada espiritual, vai refletir no meu espírito. E se eu não cuidar também do meu espírito, eu posso também afetar o meu corpo físico. O Rony está falando em ter hábitos saudáveis de pensamento, orar, perdoar. Vamos tratar somente do aspecto do perdão, tá? Se eu perdoo, eu me alivio, né? Então, o meu espírito se eleva, o meu corpo físico sente esse bem-estar, essa sublimação. Mas se eu não perdoo, se eu remoo, se eu fico remoendo aquele instante e aquela raiva vai sendo revivida a cada instante, aquilo vai me causar também um mal físico. Vai refletir também no nosso corpo físico, porque isso faz mal para a saúde, né?
sentimentos negativos, eles acabam refletindo no corpo físico por consequência. Essa é uma grande tarefa do espiritismo. Porque, veja, o espiritismo ele vem como ciência, filosofia e religião. Ele vem unir a ciência à espiritualidade. Ele vem nos mostrar que não é só uma coisa ou outra, mas que tem relação as duas, né? Isso. E o espiritismo é também uma pedagogia, né? Uma pedagogia para o espírito, né? Ou seja, nos dá conhecimento para que nós possamos entender a nossa existência e olhar a nossa vida com as lentes aí da vida eterna. Então, se a pedagogia do mundo nos informa sobre a nossa vivência aqui na Terra, o espiritismo é uma proposta pedagógica para o infinito, né? Ele nos dá basicamente material para que a gente se eduque. E buscando nisso, né, o espiritismo nos mostra um âmbito geral, externo, mas principalmente faz você voltar a si mesmo, né? Buscando a reforma íntima, para você se melhorar como espírito, para que seu corpo não pereça, né? Então, ele te mostra um universo que o Pai nos criou enorme, mas no mesmo momento ele te interioriza para que você busque a sua melhoria. E buscando isso, tendo o equilíbrio entre corpo e espírito, tudo flui conforme os planejados. Quando a gente pensa sobre cuidar do corpo e cuidar do espírito, vocês falaram muito bem, né? O Jean falou, a gente tem que cuidar do corpo, tem que ir no médico, fazer o check-up, né? Quando você tá cuidando do corpo, você vai no médico, faz o check-up, faz os exames e vê como é que tá. E para cuidar do espírito, como é que você faz exame, né, Rony? Vai no médico também. E qual que é ser médico? O Evangelho. O médico Jesus, porque o médico Jesus, ele não é um médico de corpos, né? Jesus não veio para curar corpos. Não. Ele veio para curar o nosso espírito. E para fazer esse exame, vocês concordam comigo, amigos? Que quando a gente precisa analisar o corpo físico, nós temos os exames físicos. E quando a gente precisa examinar aonde o meu espírito está doente, eu preciso fazer o autoexame, o exame do autoconhecimento, para daí identificar. Porque se eu não paro para fazer o autoconhecimento, como é que eu vou saber onde eu estou falhando? E essa medicina, eu não preciso marcar horário e não preciso desembolsar, né, pagamento de consulta, né? Nem ter um plano de saúde. Nosso plano de saúde seria o hábito da oração e da reflexão diária, né? Por onde eu estou andando, aonde eu estou indo. Isso me custa o quê? Alguns minutos do dia. Às vezes segundos, né? Só refletindo, nossa consciência está lá gravado o que fizemos de certo e o que fizemos de errado, né? Então, esse autoconhecimento, que nem vocês falaram, e buscar lá na nossa consciência, está tudo lá. Ele é trabalhoso porque ele exige, né, um exercício de humildade. Eu tenho que me reconhecer como uma pessoa que necessita fazer essa reflexão, porque se eu estou tomado pelo orgulho, dificilmente eu vou me enxergar como alguém que tem alguma coisa a melhorar, né? Então, a pessoa que é dominada pelo orgulho, ela tem uma alta imagem, né? Ele tem a si próprio em alta conta. Ele não tem capacidade de fazer uma reflexão, de fazer uma humildade. Então, o primeiro passo é termos humildade, nos reconhecer que precisamos de ajuda, que não somos criaturas que são autossuficientes. Todos nós precisamos daquela luz divina que vem lá de cima e nos auxilia enormemente na caminhada aqui na Terra. Sem a fé, sem a confiança, sem essa perspectiva de futuro e a confiança num Pai soberanamente justo e bom, nós vamos andar tropeçando aí nos caminhos da vida, né? Com certeza. Ainda falando sobre os cuidados com o espírito, me lembro muito do meu pai, que ele, volta e meia, me dizia, meninos, você come quantas vezes por dia? Olha, no mínimo 3, mas dependendo da época, se eu tô na TPM, eu como umas 19 vezes no dia. E aí ele diz assim, e quantas vezes por dia você alimenta o teu espírito? Porque tem muita gente por aí que tá com o corpo bem nutrido e obrigado, mas tá com o espírito desnutrido. Nós precisamos alimentar o nosso espírito. E do que a gente alimenta o nosso espírito? De fast food espiritual ou de alimentos fitness espiritual? Né? Quais são os alimentos para o nosso espírito? E aí a gente vai pensar que aquilo que a gente assiste na TV, Jean, é ou não é um alimento para o nosso espírito? Com certeza. As músicas que a gente escuta, é ou não é um alimento para o nosso espírito? Tudo. Porque tudo gera energia. E como o nosso corpo e nosso espírito é energia, isso vai absorvendo. Então, que nem você disse, o que nós estamos alimentando?
Porque essas energias podem ser boas ou ruins. Isso. Então, às vezes, nós nos sentimos pesados, cansados e tal. É simplesmente nossos pensamentos, que o nosso cuidado, que caiu, baixou as nossas vibrações. E nós somos alimentados por comidas ruins, que nem você disse. Essa analogia que tu fizesse, a comida é perfeita, Paula, porque nós sabemos aqui na Terra que se nós comermos determinada comida não vai nos fazer bem. Uma comida muito gordurosa, se eu reiterar isso, eu vou ter um problema. Então, o meu alimento espiritual, o pensamento que eu estou levando para a minha casa mental, tá? São pensamentos bons, eu estou fazendo um bom uso dos meus pensamentos, das minhas relações, estou me dedicando a ler, a ter acesso a programas televisivos instrutivos, ou simplesmente me perco nas banalidades exclusivamente. Aí eu vou me alimentar mal. Tá? Agora, se eu escuto Hora Espírita todo sábado... Parabéns! É uma Estamos maravilha, alimentando né? o espírito. É um alimento espiritual sensacional para nós, né, Maurício? É verdade. Por isso que Jesus o trabalho de Jesus em sua passagem aqui na Terra foi o amor, o perdão, a humildade e a caridade, né? Que ele nos mostrou qual que é o alimento espiritual. E se a gente seguir os exemplos dele, não dá erro, né? Um dos alimentos que Jesus usava tanto, e nós precisamos aprender a usar mais, esse pode, tá? Aumentar a dose, é a própria oração. O Cristo orava muito, e às vezes a gente esquece do poder e da importância da oração. No cuidado com o corpo, não só de alimentação, mas vamos dizer que para cuidar do corpo, a gente também tem que tomar banho. E como é que a gente dá banho no nosso espírito? Limpa as impurezas do nosso espírito. Também através da oração, né? A gente vai limpando aquela carga que o Rony falou, as energias. E não precisa tomar banho só no sábado, né? Então, não precisa só cuidar, só fazer essa higiene no momento que nós escutamos aqui o Hora Espírita, né? Podemos, durante todos os dias, reservar alguns minutos para oração que vão fazer uma diferença incrível na nossa vida. E uma oração pode durar segundos, como disse o Rony. Eu posso estar no trânsito esperando o sinal abrir, fecho os olhos, 5 segundos e digo, meu Deus, obrigado por mais um dia. Vamos em frente. É uma oração que dura alguns segundos e que vai nos fortalecendo, né? Vai nos dando aquele ânimo. Que a própria oração, né, vale muito mais. Aqueles 2 segundinhos que você respira fundo, se conecta com o mundo espiritual e diz obrigado, vale muito mais que isso do que eu passar 1 hora papagaiando aquelas coisas prontas, mas com o pensamento em fazendo 1001 coisa lá de fora, né? Então, o que adianta eu ficar papagaiando, conversando, falando de obrigado pai, obrigado isso, mas eu pensando o que eu tenho que fazer lá, hoje de tarde vou ter que fazer isso, aquilo. Isso. Pai nosso que estais no céu, mas o pensamento está... Hoje tem que então, pagar um boleto. Aqueles 2 segundinhos que você se conecta, você respira fundo e diz obrigado, vale muito mais que 1 hora de oração sem ter conexão com... É uma ducha espiritual que a gente dá no nosso espírito. Muito bem, são 8h32. Você está acompanhando o programa Hora Espírita pela Rádio Chapecó, 1330 AM e Facebook Live. Escolha o canal Face, WhatsApp, 2049-1212 ou telefone fixo 2049-1200 e envie a sua colaboração. Paula, e as participações, e também tem um teatro aí, né? Sim, nós não podemos deixar passar a oportunidade de divulgar. Mas primeiro vamos dar um abraço apertado nos nossos ouvintes que nos acompanham desde cedo, desde que nós começamos às 8 da manhã, o seu Nelson. Um super abraço para ele, que é super fã do programa Hora Espírita no Facebook. A Paula, a Sônia, a Lia, Cleide, a Marineiva Michels nos acompanha, Michel. Reni, a Juleide, o Cleiton, a Inês, a Zária e a Monalisa Hack, nossa amiga querida. A Sandra Moraes, que nos dá um bom dia especial, muito carinho. A Neuza, a Ivone, a Roseli, a Íria, a todos eles. A Íria, inclusive, pessoal, que está nos acompanhando lá de Sorriso, Mato Grosso. Olha que bacana, né? Íria, então, o nosso abraço carinhoso para você que leva o Hora Espírita aí para o Mato Grosso. Que a gente possa também divulgar para os nossos amigos e aprender cada vez mais junto. O Mauri falou... Da comédia, como é o nome? Então, mais uma oportunidade para nós alimentarmos o nosso espírito, gente. Além do programa Hora Espírita, a União Regional Espírita, a URI daqui, da 12ª Região, está promovendo um teatro. Olha só, um espetáculo artístico que se chama O Folhetim. É uma comédia espírita que é para toda a família. Leva as crianças, os jovens. Vamos assistir no dia 21 de março, lá no Teatro do Lang Palace Hotel,
Começa às 19h30, então às 7h30 da noite, começa a peça teatral de comédia. E os primeiros ingressos serão vendidos no valor de R$30 e eles podem ser adquiridos nas casas espíritas da 12ª URI. Então aqui em Chapecó nós temos as casas Bezerra de Menezes, Amor e Caridade, Nosso Lar, Gotas de Luz, Leocádio Correia e Seara da Caridade. Busquem os seus ingressos antecipados do primeiro lote, então a R$30, e participem dessa peça teatral que, de novo, é outro alimento para o nosso espírito. Esse pessoal de Curitiba já esteve aqui ano passado e deixou uma impressão muito boa. Todo mundo elogiou o espetáculo deles. Tem um pessoal muito talentoso. É muito bem feito o trabalho deles, né? Muito talentoso. Obrigado, Pola. Agradecemos a sua participação ao amigo ouvinte. E dando sequência, então, ao programa Hora Espírita. Pola, estamos falando do homem integral nesse programa. Falamos do cuidado do corpo e do espírito. Mas aonde fica o perispírito nessa história? Então, o perispírito está bem no meio desse caos. Mas bem no meio, literalmente. Por quê? Como a gente falou, ele é o elo de ligação entre o corpo e o espírito, né? A gente também pode dizer que o nosso perispírito, ele é o banco de dados, ele é a matriz de informação que vai auxiliar tanto a registrar as nossas experiências espirituais quanto físicas. E ele vai repercutir, então, ele vai agir como um intermediário, também como um filtro daquilo que a gente faz. Por quê? Vamos fazer uma outra analogia. Então, imaginemos que tudo aquilo que a gente pensa e a gente sente como espírito, para chegar e se manifestar no nosso corpo, passa por esse elo de ligação pelo perispírito. Então, todo mundo vai lembrar em algum momento que sentiu medo na vida, né? Quando a gente sente medo, quem sentiu medo foi o corpo físico? Não, foi o seu espírito que reagiu a esse sentimento. E quando a gente sente medo, o nosso corpo às vezes arrepia, às vezes acelera o batimento cardíaco, às vezes a gente sua, dependendo do medo que a gente está sentindo. Tem gente que tem medo de falar em público, e se tiver que falar em público, vai dar sudorese, né? Vai suar, vai acelerar a pulsação cardíaca. O que é isso? É o espírito que se sente, vamos dizer assim, constrangido nessa situação, com medo, e ele desencadeia, vamos dizer assim, essa informação que parte do espírito, passa pelo nosso perispírito e vai avisar o nosso corpo, olha, tô nervoso. E o corpo vai reagir de acordo com aquilo que eu pensei, que eu senti. E da mesma forma, quando nós, enquanto corpo físico, temos algumas atitudes ou fazemos algumas coisas, agredimos o nosso corpo ou beneficiamos o nosso corpo, isso tudo vai, de uma forma direta ou indireta, repercutir no nosso espírito imortal, que está adquirindo experiências passando pelo corpo. Então, quando eu agrido o meu corpo físico, eu vou lesionar também o meu corpo espiritual. Por isso que Jesus, na parábola do festim de bodas, né, das núpcias, ele fala que a gente tem que cuidar da nossa túnica nupcial se a gente quiser entrar no reino do céu, se a gente quiser estar lá no banquete. Porque quando eu agrido o meu corpo, eu automaticamente estou rasgando a minha túnica espiritual, né? Quando eu agrido o meu corpo tanto fisicamente, como mentalmente, com os pensamentos, com os sentimentos negativos. E o perispírito, por ser esse elo de ligação, é nele que fica gravado tudo. Vamos dizer assim, toda a bagunça que eu faço no corpo físico, ou nos meus pensamentos e nos meus sentimentos enquanto espírito, vai passar por ali, ele vai ser o filtro, ele vai pegar tudo. Então, vai repercutir no perispírito. E ele, como é o molde, né, o organizador do nosso corpo físico, ele vai imprimir na nossa próxima reencarnação os resultados da nossa soma das existências anteriores. Então, se durante muitas vidas eu não cuidei direitinho do meu corpo, bom, em algum momento eu vou vir com um corpo com as marcas deste cuidado. E quando a gente fala que ele fica com marcas, a analogia que eu ia usar é da maçã. Quem tem uma maçã em casa está nos acompanhando. Se quiser fazer essa experiência, faça. É bem interessante. Se você pegar uma maçã, Mauri, vermelhinha, aquela coisa linda, perfeita, e você deixar ela cair no chão, vai machucar ela. Mas não vai aparecer pelo lado de fora da casca. Porque quando você compra maçã, é difícil escolher. Se você deixar ela cair no chão mais uma vez, e deixar que ela caia umas 5, 6 vezes reiteradamente no chão, ainda assim, quando você pegar ela não vai estar toda quebrada por fora. Mas depois de deixar ela cair no chão, pegue uma faca e corte, abra e verifique como está a maçã por dentro. Faça essa experiência aí na sua casa.
É assim que acontece com o nosso perispírito, muitas vezes. Aquilo que o Jean citou sobre o espírito André Luiz, quando ele chega no mundo espiritual, né, ele desencarnou, tá lá no livro e no filme Nosso Lar. O corpo físico dele por fora, até que não estava assim tão destruído, né? Mas quando ele chega no mundo espiritual, ele leva um susto, porque ele está bastante doente. O que acontece? Ele lesionou o quê? O corpo espiritual dele. Então, assim como a maçã, às vezes a casca, o nosso corpo físico, não aparece tanto as coisas que a gente faz. Mas por dentro, a polpa, ela vai ter os resultados do impacto que a gente causou. Então, é só um exemplo, pessoal, para dizer que aquilo que a gente faz, tanto de fora, né, do corpo para dentro, quanto dos pensamentos, de dentro para fora, vai ter um impacto sim na nossa vida. Não sei se fica claro, fica fácil de entender. Bom exemplo, muito bom. E quando a gente deixa a maçã cair no chão, né, quando a gente causa o mal, se é de fora, né, do corpo, acontece no corpo, a gente vai ter a dor física, como nós falamos no início, que vai nos avisar que nós estamos falhando. E quando a gente erra, vamos dizer, em relação aos nossos pensamentos, em relação aos nossos sentimentos, é a dor moral que vai nos avisar. Porque o perispírito, ele também pode ser comparado a um ímã. É um ímã. Imagine uma barra de ferro energizada, né? Se eu colocar aqui com pedacinhos de ferro, ele vai atrair para perto dele aqueles que têm a carga elétrica que lhe atrai. E o que acontece com o nosso perispírito? Ele também atrai aquilo que nós estamos pensando, vibrando, sentindo, fazendo. Então, nós somos o resultado disso tudo, das nossas ações físicas na matéria, mas também das nossas ações espirituais, que envolvem o campo do pensamento, o campo do sentimento. O próprio Bezerra de Menezes dizia, né, que somos resultado de nossos atos e nossos pensamentos, né? Então, tudo fica registrado. O que eu fizer de bom, de ruim, o que eu pensar de bom, de ruim, está registrado. O nosso perispírito, a gente costuma dizer, se fosse um computador, seria a CPU, né? Porque lá está tudo marcado, tudo registrado, nossos atos. Emmanuel nos diz no livro Pensamento e Vida, a saúde é assim como a posição de uma residência que denuncia as condições do morador. E o nosso corpo físico, ele também pode ser essa residência temporária que a gente usa e que vai dizer quem é o morador daquele corpo, dependendo das condições que ele está. Ou quem ele é hoje ou quem ele foi no passado, né? Se a gente olhar para o nosso corpo hoje, a gente consegue perceber quem nós fomos no passado. Ok, Jean, mas então, quando a gente morre, desencarna, o perispírito fica ligado ao espírito, seria isso? Exato, ele permanece ligado ao nosso espírito e vai nos acompanhar ainda, continua nos acompanhando, é nosso companheiro, quando nós retornamos ao mundo espiritual. E quando nós tivermos novas encarnações, ele também estará conosco, carregando toda essa carga de informação que a Paula colocou muito adequadamente, muito pedagogicamente, no sentido de que nós somos um organismo que vai registrando todas as nossas ações, todos os nossos atos, os hábitos que nós vamos desenvolvendo. Isso vai ficar impregnado, vai ficar registrado nesse corpo espiritual que nós chamamos de perispírito. Então, quando vamos para a nossa nova morada espiritual, ele permanece conosco, continua conosco. E ele vai se amoldar ao ambiente que nós estivermos. Então, quando nós desencarnamos, nós estamos numa situação feliz, numa situação tranquila, ou seja, cumprimos a nossa jornada aqui na Terra, cumprimos os nossos objetivos. Não chegamos ainda ao patamar de santos, né? Mas vamos imaginar que nós cumprimos bem o nosso objetivo. E vamos, então, despertar no mundo espiritual numa região parecida com o que André Luiz relata em Nosso Lar. Nós vamos estar com o nosso perispírito, a nossa túnica, a nossa veste nupcial pronta e adequada para estar naquele lugar. Agora, se nós tivermos alguns problemas maiores e vamos passar por um estágio talvez um pouco mais de perturbação quando nós desencarnamos, nós vamos estar com a nossa túnica adequada para aquele movimento, para aquele lugar. Então, o perispírito é nosso companheiro, esse material plástico que se amolda e que nós, quando estamos numa posição espiritual que nos permite, nós podemos inclusive moldá-lo à maneira que melhor nos aprouver, e nós vamos nos manifestar então no mundo espiritual com a forma que nós tínhamos aqui na Terra.
Nós podemos até fazer uma plástica espiritual. Vejam bem como é interessante, pessoal, nós cuidarmos Mais do corpo e do jovem, espírito. né? Nós podemos nos apresentar mais jovens, né? Quando nós estivermos no mundo espiritual. Isso por quê? Isso porque as boas ações, os bons hábitos, cuidar do corpo e do espírito, vai ter um reflexo também na nossa posição espiritual posterior. E vai ter reflexo nas nossas novas reencarnações. Aquilo que nós fizemos fica tudo gravado nesse banco de dados e vai moldar o nosso futuro. Então, o perispírito é uma parte fundamental para a nossa trajetória espiritual. E quando André Luiz chega no mundo espiritual, a Paula lembrou muito bem, e é colocado para ele, ele estava numa posição de alguém que tinha se suicidado involuntariamente, ele no primeiro momento ele protesta, ele não aceita aquilo. Mas quando ele tem um contato com um médico espiritual, um médico de almas, Dr. Henrique de Luna, citado no livro, ele conversa então calmamente com André Luiz e vai passando em revista todos os atos, os hábitos que ele manteve naquela encarnação. As pequenas ações, aquilo que ele tinha como coisas menores, como, por exemplo, tratar mal as pessoas, né? Importante. Não ter um comportamento adequado, valer-se da sua posição superior para maltratar, não para abusar, porque ele não era alguém que abusava, alguém que maltratava, alguém que com seu temperamento forte acabava, às vezes, talvez até involuntariamente, humilhando as pessoas. E vai passando, ato por ato, pequenas coisas, até que André Luiz se rende. Realmente, eu sou um suicídio involuntário, eu abusei do meu espírito com os maus hábitos, eu me prejudiquei. Então, a maior surpresa que ele tem de início é essa. Saber que os pequenos atos, as pequenas coisas serão também chamadas posteriormente ao devido préstimo de contas no mundo espiritual. A função, então, do perispírito seria quase que identificar quem somos. Ele também tem essa função porque exatamente ele dá a forma ao espírito, né? Nós não somos, depois do desencarne, chamas de luz, faguras de luz, um espírito, simplesmente. Nós somos essa parte, essa matéria que nós estamos tratando aqui hoje, já falamos abundantemente, que dá essa plasticidade, faz com que o espírito se exteriorize de uma forma identificável para nós. Né? Mas aí, o Rony poderia nos ajudar? Esse perispírito vai influenciar no novo corpo que vai reencarnar? Como é que faz essa configuração aí? Exato, o molde vem sempre de lá para cá, né? O Jean foi bem feliz em colocar ali que o nosso perispírito, ele tem as consequências e influencia em futuras reencarnações. Então, todo o planejamento reencarnatório é feito na parte espiritual, no mundo espiritual. E nós viemos de lá com as imperfeições, com as perfeições, tudo, com as influências que nós temos em nosso perispírito. Nós somos herdeiros de nós mesmos. Então, a explicação mais que nós podemos dar é o seguinte: por que tem muitas pessoas deficientes, por exemplo? Qual é o mérito disso, de passar uma encarnação deficiente, sabendo que outros têm a parte de perfeitas, né? Então, o molde está lá e precisamos verificar o que está registrado em seu perispírito de vidas passadas. Tem um exemplo certo, que até próprio Chico Xavier já comentou a respeito disso, que tinha uma encarnação com uma pessoa, um espírito que estava encarnado, sem as pernas e sem os braços. E Chico foi questionado por que motivo disso, né? E ele, através do seu mentor, Emmanuel, né, respondeu: ele vem por muitas encarnações praticando suicídio. Ele já veio sem os braços e mesmo assim ele conseguiu subir num prédio e se atirar lá de cima. Então, nessa encarnação, para que o espírito dê sequência no projeto de evolução espiritual, ele veio nessas condições, sem braços e sem pernas, para que ele consiga a cumprir o seu objetivo de permanecer tanto tempo reencarnado, praticando e absorvendo experiências materiais. Então, todos os corpos são bênçãos. Exatamente. E eventualmente eu posso também vir numa condição de deficiência, não como resultado direto de uma ação, mas para viver aquela experiência, né? Para viver a experiência de estar aí como parte do nosso roteiro evolutivo,
assim como nós encarnamos com sexos diferentes e vivemos experiências para agregar ao nosso espírito, eu também posso vir numa condição dessa natureza para vivenciar aquilo, né? Porque aquilo vai ser importante para a minha evolução espiritual. Então, o Espiritismo, como nós falamos, essa proposta que nos remete a olhar a nossa existência como espírito imortal, ele nos faz o seguinte convite: não vamos olhar só para essa existência. Vamos olhar para a nossa existência, nossa caminhada imortal. Embora não tenha acesso às existências anteriores, o raciocínio que eu tenho que ter, todas as circunstâncias que eu enfrento nessa vida são combustíveis para que eu utilize no impulsionamento do meu espírito rumo à evolução. Todas as dificuldades que eu enfrento são situações que nós projetamos para a nossa existência, e Deus, por consequência, permite, para que nós possamos transformá-las, até mesmo as dificuldades, em combustível para a minha jornada espiritual. Olhar sempre as coisas com positividade. Essa é a principal consequência do Espiritismo em nossas vidas, é olhar tudo e ver a parte do corpo cheia, não a parte do corpo vazia. O que essa dificuldade está trazendo para mim? Que convite essa dificuldade me traz, no sentido de eu transformá-la em um combustível para avançar. Fazer, né? como disse, fazer sempre do limão uma limonada, né? Isso então, aí. toda a dificuldade da vida é um limão que se coloca. Como que eu vou pegar esse limão que é ácido, que é amargo, e transformar naquela bebida maravilhosa que nos energiza, que nos dá anticorpos para combater a gripe, que é a limonada. E doce, né? Deus é bom, né? Ele não quer punir ninguém. Ele está nos dando instrumentos para a gente ir se melhorando. O corpo é um desses. Muito bem, Paula, mais algumas participações. Poderia também repetir as informações do teatro, por gentileza? Claro, nós vimos que outras pessoas agora entraram na live, nos acompanham. Mandar um abraço especial para minha amiga Gelsa, que ela é de Dona Paula. Então, um mega abraço para ela. Para a Cleci, para a Rosane, para a Marzeli, que está nos acompanhando aqui, daqui pertinho de Nova Itaberaba. Então, um abraço especial para a Marzeli, as nossas amigas Fabiane da Rosa, a Kátia. Então, todos eles se sintam assim abraçados. E quando quiserem participar, a live está aberta aqui para vocês participarem, pessoal. Senão nós ficamos só nós aqui falando também, né? Pois é, com sugestões, questões, perguntas, né? Porque o tema que nós estamos falando hoje, o perispírito, é bastante interessante, porque repercute em várias áreas da nossa vida. E como o Mauri pediu, então, lembrar, pessoal, dia 21 de março vai ter o teatro no Lang Palace Hotel, o Teatro Espírita, com o nome O Folhetim. É uma comédia para a família toda. Começa, então, às 19h30 e o valor do ingresso é R$30, está à venda nas casas espíritas de Chapecó. Vejam no site, né, no Facebook, que nos acompanha, tem lá na página o local onde ficam as casas espíritas de Chapecó e façam contato conosco. Quem precisar também pode chamar no Face, que a gente responde e dá um jeito de encaminhar o ingresso para você, viu? Muito bem, são 8h52. Estamos nos encaminhando para os minutos finais do nosso programa e se você não conseguiu nos acompanhar desde o começo, acesse a nossa página no Facebook, Hora Espírita Chapecó. E reveja desde o início, lá também você encontrará todas as edições dos programas anteriores. E pedimos licença agora para que possamos ouvir o recado dos nossos patrocinadores, Imobiliária Nostra Casa e Escala Construtora. Nós compreendemos o valor das escolhas, a profissão que vai conduzir o nosso futuro, o caminho que queremos para a vida. As pessoas que nos farão suspirar e acreditar que o destino pode ser incrível. Não são escolhas simples e nem fáceis. E tudo bem ter dúvidas diante de tantas possibilidades. Às vezes a vida se encarrega em nos direcionar às melhores escolhas. Nostra Casa, a maior diversidade de imóveis para a locação de Chapecó. A construtora Scala acredita que estruturar uma obra pede valores fortes na sua essência, que geram confiança e grandes realizações. Foi assim que construiu seu know-how de mais de 25 anos no mercado de obras industriais, com dedicação, respeito, seriedade, o comprometimento com o conhecimento, o aprimoramento tecnológico, segurança e o maior valor de todos, o compromisso com a realização de cada cliente. scalaconstrutora.com.br. Muito bem, estamos de volta com o programa Hora Espírita, hoje com o tema O Homem Integral. Jean, para a gente, podemos dizer assim, finalizar
quando não cuidamos do corpo e da alma, adoecemos. Mas qual o resultado do cuidado com todas as dimensões que formam o homem integral? Isso seria o ideal, né? Cuidamos da nossa porção integral, ou seja, cuidamos do corpo, cuidamos do espírito. O resultado disso, saúde física, saúde mental, bem-estar espiritual, consciência tranquila, paz de espírito. Ou seja, uma existência leve, tranquila, em que nós estamos cumprindo os nossos objetivos, zelando pela nossa saúde e também cuidando do mais importante, que é a nossa porção espiritual. Ou seja, estamos dando um passo positivo, um passo definitivo, um passo na direção certa da nossa caminhada espiritual, que é formada por vários desafios, por vários caminhos e por muitas passadas. Então, se estamos na Terra, cuidamos do corpo, cuidamos do espírito, cuidamos desse ser integral, estamos dando passos firmes na direção do bem-estar, da felicidade. Jesus não disse o reino de Deus está na lua, não está no sei lá onde? Porque o cara poderia dizer, eu não vou lá, eu não quero ir lá, eu estou bem aqui. Jesus disse, o reino de Deus está dentro de você. Dentro de você. Quando você encontrar esse reino de Deus dentro de você, o que te cerca não irá afetar. Mesmo que seja a coisa mais maravilhosa do mundo ou a coisa mais ruim do mundo, você estará no reino de Deus e terá o equilíbrio que você... Exato, eu tenho que trazer ele para dentro de mim. Olá, mais algum recadinho? Mais um recado especial, porque nós temos os nossos amigos que nos acompanham pela live, outros pelo bom e velho rádio, né? Que nós sabemos que tem você, amigo ouvinte, que está aí nos ouvindo no seu radinho, o nosso abraço especial. E nós temos também 3 abraços de ouvintes que nos chamam pelo WhatsApp da Rádio Chapecó. Então, um abraço carinhoso para Maria Lúcia e para Lores, que nos mandaram um recadinho no WhatsApp, que estão alimentando o espírito delas com o Hora Espírita agora, né? E também o Jean, que não é o nosso colega Jean Espinato, o Jean, que manda um abração para Cat, a sua esposa, que está lá em Peritiba. Então, olha que bacana, a gente vai levando o programa a distâncias cada vez maiores, alimentando os espíritos em diversos lugares. Então, o nosso abraço carinhoso a todos. E esses que também nos mandam aqui no WhatsApp, o Leonildo, a Vera, a Maria Lúcia, a Kátia, que nos diz assim, gratidão pelo conhecimento compartilhado. E um abraço a todos esses seres de luz. Estamos tentando, né? Um dia nós seremos seres realmente de luz e anjos, mas nós estamos nessa caminhada. Então, gratidão a todos os que nos acompanham, porque são vocês que fazem com que a gente esteja aqui todos os sábados debatendo sobre a doutrina espírita. E obrigado, Paula, mas já que você está com a palavra, né? Para finalizar, aqueles que desejam conhecer melhor a doutrina espírita, como podem fazer? Você vê que só ouvir o programa no sábado de manhã não é suficiente, né, Rony? A gente precisa, às vezes, buscar um pouco mais. Então, tem lá bibliografia, tem livros pra gente ler, tem filmes no Netflix que dá pra assistir, na internet, mas nós também temos as casas espíritas, que são aí portas abertas para todos os que querem conhecer mais sobre a doutrina, entender mais sobre essa questão do perispírito nos grupos de estudo. Aqui em Chapecó, como nós falamos, são 6 as casas federadas, então... a Sociedade Espírita Bezerra de Menezes, a Associação Espírita Nosso Lar, o Gotas de Luz, o Seara da Caridade, o Leocádio Correia e qual que eu esqueci? Nosso Lar. E o Nosso Lar. Não, foi falado já. Foram 6? O Amor e Caridade já foi falado? Já foi. E nós temos que lembrar, Mauri, que nós temos também na região a Sociedade Espírita Joana de Ângeles, que é ali em São Lourenço do Oeste, que também tem doutrinárias, tem as atividades em geral. Tem a Sociedade Espírita Lar de Jesus, que fica em Xanxerê, e a Associação Espírita Chico Xavier em Xaxim, além dos grupos de estudos que estão se fortalecendo na nossa região. Então, aumentando cada dia mais, né? Entre em contato conosco para ter mais informações. Muito obrigado, Paula, pelos esclarecimentos. Hoje foram citados aqui o Nosso Lar, o livro, né? Que também é um livro que tem o filme e tudo. O Iniciação ao Espiritismo, no capítulo 7, né, sobre perispírito, quem quiser também saber mais. E no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, no item 11. E quem tem o tomo 1, que é o estudo sistematizado da doutrina espírita, no tomo 1, o módulo 4, no roteiro 1. Chegamos então ao final de mais um programa, Hora Espírita, agradecendo a sua audiência e também aos amigos aqui no estúdio que hoje
colaboraram conosco. Paula, Jean, Rony, Michel, nosso muito obrigado. Sintam-se à vontade para as considerações finais. Jean. Um grande abraço aos nossos ouvintes, um belíssimo final de semana. Até o próximo programa. Rony. Um grande abraço a todos, lembrando sempre que as casas espíritas, tudo é voluntário, não tem custo nenhum. Então, quem quiser participar é só ir lá, sem custos nenhum. Um grande final de semana a todos. Michel. Um bom final de semana a todos. Paula. Um super abraço, porque eu sou a pessoa que mais abraça aqui nesse programa. E beijos, em especial a Renate, nossa amiga querida, que me mandou no WhatsApp pessoal agora dizendo: Pô, eu tô aqui em Balneário Pissarras te ouvindo. Opa. Que coisa boa. Então, todos sintam-se abraçados não somente por nós, mas por Jesus nesse momento. Um bom final de semana. Agradecemos também a toda a equipe técnica de operação, técnica da Rádio Chapecó. Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar. Tal é a lei. Desejamos a todos um ótimo dia, um excelente final de semana, um forte abraço, fiquem com Deus e até sábado que vem às 8 horas da manhã, aqui na Rádio Chapecó, para mais um programa Hora Espírita. Você ouviu pela Rádio Chapecó Hora Espírita, um programa sob responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Convidamos você para nos ouvir todos os sábados a partir das 8 horas da manhã. Tenha um excelente final de semana, com muita paz e harmonia.